Oi, gente, aqui é o Pablo e sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre luz e radiação. Na verdade, não só hoje, porque eu prevejo que essa aula vai ficar um pouco comprida, então eu provavelmente vou acabar dividindo ela em algumas partes. Até porque eu dei essa aula ao decorrer de 2 horas presencialmente, então transformá-la em vídeo vai continuar sendo uma aula comprida. Bom, mas então vamos logo começar? Então, para começar essa aula, vamos realizar alguns experimentos. Para nos guiar ao longo desses experimentos, vamos lembrar de algumas coisas ditas pelo nono ano. As cores variam de acordo com a luz. E as cores são uma interpretação dos olhos. Lembrando dessas afirmações, o primeiro experimento que vamos fazer é um experimento de luzes coloridas. Vamos iluminar um desenho colorido com lâmpadas de diferentes cores e ver o que acontece. O desenho que vamos estar usando é esse diagrama de cores, das cores primárias subtrativas. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre essas cores. E nessa foto, o experimento aparece iluminado com uma lâmpada convencional, meio branca amarelada, e quando iluminamos o desenho com uma luz verde, a imagem fica assim. Podemos ver o círculo de cima, que era magenta, fica quase preto. O centro continuou preto e todo o resto parece ter diferentes tonalidades de verde. Com isso, verificamos a primeira afirmação feita pelo nono ano. As cores de um objeto dependem da luz que incide sobre eles. Assim, como podemos perceber que depende do pigmento do material da superfície desse objeto. E eu digo isso porque podemos notar como, mesmo que estejam esverdeadas, algumas partes do desenho que tinham cores diferentes na luz branca amarelada continuam com cores diferentes na luz verde. Percebemos a mesma coisa na luz azul, tudo fica meio azulado, muito embora existam diferenças nas tonalidades de azul ao longo do desenho. Percebam que a parte que era amarela no desenho agora está bem escura. O centro, que era preto, continua preto, e os outros dois círculos têm tonalidades mais claras de azul. Por último, temos o teste com a luz vermelha, na qual o círculo ciano se torna mais escuro, o centro continua preto, e os outros dois círculos têm tons de vermelho. E aqui vale fazer um pedido de desculpas, porque o experimento não saiu bem como se esperava. Isso porque o desenho em si não está pintado com as cores adequadas. Se os círculos estivessem com as cores primárias subtrativas perfeitamente pintadas, isso é, ciano, magenta e amarelo perfeitamente pintados, nós veríamos somente um dos 3 círculos quando o desenho fosse iluminado por cores verde, azul e vermelha. E esse círculo estaria tão preto quanto o centro do desenho. Fica a dica para quem quiser fazer experimento com essas correções. Um último comentário antes de terminar o experimento, já que estamos falando de coisas que influenciam na nossa percepção de cores, seria que algumas pessoas veriam os desenhos com cores diferentes do que foi mostrado aqui. Um daltônico vê as cores de forma diferente de outras pessoas. Enfim, existe mais coisas que interferem na nossa percepção de cores do que só a luz e o pigmento. Então, vamos fazer algumas anotações ao longo dessa aula. A primeira, a partir do que foi visto ao longo do primeiro experimento, pode ser algo como a cor dos objetos depende tanto da luz que incide sobre o mesmo,
como do material de sua superfície e ainda de nossas capacidades perceptivas. O segundo experimento vai falar sobre sombras coloridas. Talvez você nunca tenha visto uma sombra colorida, ou talvez você viu e não prestou atenção. Elas vão aparecer quando um objeto é iluminado por luzes de cores diferentes. Bom, eu conheço duas formas de ver sombras coloridas, e o experimento que eu vou trazer aqui permite ver sombras geradas por essas duas formas. Como a montagem desse experimento é um pouco mais complexa que o outro, eu vou descrever ela brevemente aqui. Essa descrição também pode servir para quem quiser montar o experimento, e eu recomendo fortemente que façam esse experimento porque ele tem alguns detalhes que são muito melhor percebidos presencialmente. Então, para começar, precisamos de duas lâmpadas, uma branca e uma colorida. E vai precisar de um objeto não transparente. Você pode usar uma vela no lugar de uma lâmpada colorida, caso não tenha lâmpadas coloridas em casa. A vela tem uma cor já bem diferente da branca e isso é o que mais importa. Aliás, para a lâmpada branca você pode usar a lanterna do celular, fica a dica. Ah, e tu vai precisar de uma parede branca também. E qualquer coisa cola um papel branco na parede que fica bom. O próximo passo é montar a cena. Posicionar o seu objeto próximo à parede branca e colocar as suas fontes de luz em diferentes ângulos em relação ao seu objeto, de forma que as sombras fiquem apontando para lados diferentes. Depois, tem uma etapa de ajustes. Você liga as suas fontes luminosas e começa a ajustar a distância dessas fontes luminosas até o objeto. As sombras vão parecer mais nítidas e coloridas para determinadas distâncias entre o objeto e as fontes luminosas. Essa parte é um pouco enigmática, eu diria, mas o negócio é ajustar as distâncias das suas luzes até o objeto até que você vê que fica bom. Eu não vou dizer que tem uma distância padrão, até porque as distâncias mais adequadas dependem da intensidade da luz e tals. Agora sim, feito isso, é só observar as suas sombras coloridas. Eu também fiz esse experimento em casa, mas não consegui tirar fotos muito boas dele. Como vocês podem ver, mesmo sob luzes diferentes, surgem duas sombras. As sombras da direita são sombras geradas pela luz branca e a da esquerda gerada pela luz colorida. E vocês podem ver que a sombra da direita é colorida. Essa sombra ganha cor porque ela acaba sendo iluminada pela luz colorida. A cor dessa sombra depende da luz que ilumina ela. E esse é o primeiro tipo de sombra colorida. O segundo tipo é um pouco mais complexo. E eu vou pedir que vocês acreditem em mim, porque eu digo que a sombra da esquerda também é colorida. Mas na foto aparece tudo na mesma cor cinza. Sim, mas isso é porque eu não consegui fazer fotos adequadas disso. Para fazer fotos em que apareçam sombras coloridas na esquerda, teria que fazer uma regulagem na câmera que simulasse melhor a visão humana. E para os conhecedores de fotografia, um balanço de branco automático seria mais adequado. E teria que ajustar também o foco da câmera para mais próximo à fonte de luz colorida. Enfim, não fiz boas fotos. Todavia, quando eu já estava desistindo de fazer fotos, porque em nenhuma aparecia bem a sombra colorida da esquerda, eu liguei a luz do quarto e apareceu isso. Tá bom,
a foto ainda não ficou perfeita. Aparentemente, quando eu liguei a luz do quarto, a câmera se autorregulou para a nova luz e deu nessa foto. Aqui vocês podem observar uma sombra mais nítida imediatamente atrás do boneco. Essa é a sombra gerada pela luz do quarto, que era branca amarelada. Como a outra luz que estava iluminando o boneco era verde, essa sombra aparece meio esverdeada. Uma cor mais próxima com a parede, mesmo que era branca e agora está esverdeada por causa da luz. E essa sombra ficou um pouco mais difícil de ver pela nova regulagem da câmera, mas enfim, essa sombra é análoga à sombra que se formava na direita antes. E tem essa cor que depende da luz colorida. Agora, a sombra que até agora eu estava tentando fotografar é a sombra gerada pela luz colorida. A sombra gerada pela luz verde e iluminada pela luz branca amarelada. Percebam que essa sombra é meio rosa. Ao vivo, a visão ficou muito parecida com a dessa foto, mas a questão é, não tinha nenhuma luz rosa para iluminar essa sombra. Por que ela é rosa e não cinza? Por que a gente vê ela rosa e não cinza? Vejam essa foto. Ela foi feita com uma regulagem que não tenta simular a visão humana. E a sombra parece cinza. E eu vou deixar a pergunta, por que uma das sombras tem uma cor inesperada? Isso é, de onde vem a sombra rosa quando só se tem lâmpada branca amarelada e uma verde acesas? Para a sombra verde, formada pela luz branca, nós temos explicação física. A luz ilumina a sombra, enfim, ela toma uma coloração próxima da luz. Mas e a sombra rosa gerada pela luz verde iluminada pela luz branca? De onde ela vem? Esse vídeo já está suficientemente comprido, então no próximo vídeo eu volto nessa questão. Até lá vocês ficam pensando sobre isso. Se quiserem uma dica, eu deixo claro aqui que é uma questão relacionada com a nossa percepção de cores. E até entra numas questões sobre o que de fato é uma cor. Cores serão o tema do próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!